Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, aqui quem vos fala é o jornalista Domingos da Paz, presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC. Bom, eu penso que tenho prestado relevante serviço ao Brasil, trazendo aqui ao conhecimento público o que está acontecendo, o que já aconteceu no Brasil e que é pernicioso nos dias atuais, né? Bom, eu falei recentemente que eu digo, uns 4 anos atrás, eu falei da extinção da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela foi extinta pelo decreto número 11 de 18 de janeiro de 91. Ela que foi criada em 1930, no artigo 17 do decreto 19.408, né? Então ela foi extinta pelo decreto. Um decreto, ele revoga outro decreto. A lei revoga a lei. Essa é a máxima. Decreto revoga decreto. Lei revoga lei. Tá? A obediência maior nos decretos e leis é a Constituição. Então, só para se ter uma ideia, vamos fazer um apanhado aqui para se ter uma ideia do que eu vou falar. Então, a Constituição Federal é a lei maior de qualquer nação, de qualquer país, do Brasil também. Então, depois da Constituição, você tem, então, abaixo da Constituição, você tem as leis complementares, você tem as leis federais, você tem os decretos-leis e assim por diante. Bom, então, decreto revoga decreto, lei revoga lei, ok? Bom, beleza. Diante disso, eu também tenho falado aqui que nós temos cinco males no Brasil. 5 males, assim, que está em plena efervescência, está em plena atividade e que destrói o Brasil, que destrói a nação brasileira, corrompe a educação, a segurança, a saúde, deforma o cidadão, deforma o ser humano, né? São 5 instituições, e eu vou citar aqui a primeira instituição. A primeira instituição que faz tudo isso aí, que maneja tudo, que administra todo esse mal, que não é privilégio do Brasil, porque ela é instalada através de um conchavo com outros países da América Latina e da América do Sul, que é o Foro de São Paulo. Pois bem, o Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Hugo Chávez, que já morreu, né, que o diabo já carregou ele para o inferno, o tal do Castro, né, que também já foi para o inferno, né, era democrático, só que ladrão, democrático, deixou uma riqueza enorme, comunista, rico, isso não existe comunista rico, só na cabeça desses idiotas aí que comunista é rico, não existe comunista rico. Hugo Chávez, o Fidel Castro e o finado Lula. Finado Lula já morreu. Ele que não sabe que morreu, ele já morreu. Está aí vagando, aí, uma alma penada vagando aí, tá certo? Que produz muito mal aos brasileiros, né? Bom, então nós temos aí o primeiro mal, a criação do Foro de São Paulo, que está estabelecido no Brasil, que está trocando o nome agora para enganar todo mundo, tá? Então, o Foro de São Paulo é o ninho, é o antro dos comunistas, dos socialistas, dos ladrões, dos corruptos, dos descarados, dos traidores, dos filhos, né? Tá? Lá na ponta da praia, entendeu? É que integram este Foro de São Paulo. Bom, mas não é o único. São 5 organismos. Nós temos depois a CNBB. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. É um antro de vagabundos, de padrecos sem vergonha, de cafajestes, de traidores, de comunistas, socialistas. Haja vista que a própria Igreja Católica, por 2 decretos papal, 2 papas declararam que todo aquele que é comunista ou se revela comunista dentro da igreja tem que ser excomungado. Excomungado! Vai pro inferno, não pode ficar na igreja. Tá certo? E os padrecos aí se reuniram e criaram essa CNBB. Isso é um antro de comunistas, de sem vergonha, de mau caráter, de padrecos sem vergonha. Assim como é o papa deles. Esse papa que tem aí, o tal do Chico, entendeu? O verdadeiro papa, eles
absorveram e puseram um canto lá, que é o Bento XVI. Esse é o verdadeiro Papa. Tá? Então veja onde nós estamos mexendo. Não estamos mexendo com coisa pequena, não. Depois nós temos a FENAGE. A FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas. Este é outro antro de vagabundos, de jornalistas da pior espécie, que é isso que está intrometido aonde? Nas redes da grande mídia, nos jornais de grande circulação, nas televisões. São jornalistas filiados à FENAGE. É um antro de canalhas, de vagabundos, de ladrões, de corruptos. Eu estou falando, eu sou jornalista, posso falar isso, que eu nunca fui filiado a essa desgraça, esse organismo, que eu posso falar? Que organismo maldito e desgraçado chamado FENAGE, que não dá apoio nenhum a nenhum jornalista no Brasil, a não ser para eles mesmos, os colegas ladrões, corruptos, que integram as televisões, rádios e jornais do Brasil. Esta FENAGE também é um ninho de comunistas e socialistas, de canalhas, de trapo, de lixo, de vermes, uma caterva de bandidos. FENAGE, assim tanto quanto é o Foro de São Paulo, assim tanto quanto é a CNBB. Ah, mais uma? Tá. A OAB. A extinta OAB. Extinta pelo decreto número 11 de 18 de janeiro de 1991. É outro antro de vagabundos, de canalhas, de corruptos, de ladrões, de tudo quanto é espécie. Quer mais um? É 5. Falta mais um. A nave-mãe, PT. Com a nave-mãe estão ligados, ou intrinsecamente ligados, quem? Todos os 35 partidos de esquerda no Brasil. Estão ligados, umbilicalmente ligados ao PT. São partidos malditos e desgraçados de esquerda. Todos, sem exceção. É PT, PQP, papapá, papupu. Os 35 porcaria, lixo, trapo humano. Tudo, PSDB, PT, PDT, PSOL, PSB, e aí por diante, Rede, Solidariedade, tudo é um lixo só. Manifestamente são comunistas e socialistas. Todos eles, sem exceção. Tá certo? Ah, não acabou por aí. Por que não acabou por aí? Aí que está o projeto. Aí que está o projeto de tomar o Brasil. Em 1990, quando foi criado o Foro de São Paulo, o capitão Mor, que estava na frente de toda essa bandalheira, dessa criação, deste nojo, dessa sucursal do inferno chamado Foro de São Paulo, estava José Dirceu. José Dirceu era advogado, era filiado à Ordem dos Advogados do Brasil. Até então, 1990, e lá existia realmente. Ele era filiado lá. E aí, numa análise, num estudo muito aprofundado, detalhadamente, descobriu-se que a maior entidade do Brasil, a maior entidade, não é melhor não, maior entidade do Brasil era a OAB. E aí os comunistas, o Foro de São Paulo abraçou a ideia e tomaram a OAB. Tomaram a OAB. A verdadeira OAB foi tomada pelos comunistas. Em 1990, com a extinção da OAB, os comunistas deitaram e rolaram. Tomaram conta de tudo. De tal modo que hoje é uma organização criminosa, inexistente. Ela não existe na pessoa jurídica privada e nem na pessoa jurídica de direito público. Não existe. Pesquisei, não existe. Tá certo? Então, o que acontece? Ela é tão poderosa que ela está em todas as cidades do Brasil. Todas as cidades do Brasil que você imaginar está presente a Ordem dos Advogados. Todas as câmaras de vereadores têm assessoria jurídica e procuradoria. Todas as prefeituras do Brasil têm assessoria jurídica e procuradoria. Todas as prefeituras têm as secretarias de assuntos jurídicos. Quem que está lá? A OAB. Todos os estados do Brasil, os 27 estados, têm assessoria jurídica e procuradoria jurídica. Em todos eles. Em todos os estados. Todos os ministros, todos os ministérios do Brasil, que pertencem ao Executivo, todos os ministérios têm uma procuradoria jurídica dentro do Ministério, têm uma assessoria jurídica dentro do Ministério. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Veja que é muito mais cruel do que você imagina. O cancro, ele não basta ser cancrinho. Tem que ser um cancro, um tumor realmente, com condições de ser
realmente um tumor. E esse tumor chama-se Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? É o que eu estou falando. Aonde ele está? Então, tudo que é prefeitura, tudo que é no município, tudo que é dentro do Estado, tudo que é dentro da federação e dentro das autarquias estaduais, federais e municipais, está a presença da OAB. Você acha que isso é muito? Não é muito, não. Quer ver mais? Todos, além de todos, existe uma máxima que a Constituição criou, o quinto constitucional. O que vem a ser esse quinto constitucional? Todo tribunal ele tem uma vaga de um quinto constitucional da OAB, assim como tem o quinto constitucional do Ministério Público. Tá certo? Então, o que acontece? O Ministério Público tem um quinto constitucional lá dentro, que preenche a vaga de desembargador. E a OAB também tem um quinto constitucional que preenche a vaga de desembargador. Então, veja, em todos os tribunais de justiça do Brasil, nos 27 tribunais, tem um quinto constitucional lá dentro. Um quinto não. Um quinto não. São 5 vagas em cada tribunal. Então, tem 5 advogados lá que são manifestamente oriundos da OAB. Tá certo? Aí você vai para Brasília. No STF, nós temos lá, todos são advogados, exceto 2 que são carreiras de juízes. O resto é tudo advogado. Você vai no STJ, 33 é tudo o que não é juiz. Aliás, lá não tem juiz, lá é tudo advogado. Tudo da onde? Da OAB. Oriundo da onde? Da OAB. Aí você vai no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem o quinto constitucional. Você vai no TRT, nos TRTs dos estados, você tem o quinto constitucional, que é o Tribunal Regionais do Trabalho, tem um quinto constitucional lá dentro. Você vai nos tribunais trabalhistas do Brasil, tem um quinto constitucional lá dentro. Viu como é furiosa a coisa? Quando você for nos tribunais regionais federais do Brasil, tem um quinto constitucional lá dentro. Eu estou falando um quinto que, na verdade, corresponde a 10 cadeiras, 5 cadeiras, dependendo do tamanho do tribunal de cada estado. Tá certo? Então, é de 5 a 10 cadeiras para a OAB, dividido com o MP, que é o Ministério Público Federal. Tá bom? Bom, daí nós temos o quê? Nós temos o seguinte, não basta ser um cancro, tem que ser um tumor. Tumor. A Ordem dos Advogados é um tumor que desgraça o Brasil, porque ela está presente em todas as cidades do Brasil, todas as cidades, em todas as instituições governamentais, quer seja municipal, estadual, federal ou autárquicas, está presente a OAB. Você quer uma instituição maior do que a OAB? Com poder de infiltração do que a OAB? Não existe, meu amigo. Não existe. Não inventa moda que não existe. Entendeu? Não existe. A Ordem dos Advogados do Brasil, a extinta Ordem dos Advogados do Brasil, ela está em todas as cidades do Brasil. Se você for em qualquer repartição pública e depender de uma consulta com o departamento jurídico, é o advogado que está. Esse advogado é inscrito na OAB, na extinta OAB, porque ela foi extinta no decreto 11 de 18 de janeiro de 91. Então, veja, o plano do José Dirceu no Foro de São Paulo deu certo. Quem que é o atual presidente da OAB? Não é o tal do Santa Cruz? O que ele era? Foi candidato a vereador pelo PT. Ele não conseguiu fazer nada pelo PT, não conseguiu se eleger. E onde ele foi parar? Por promessas do Zé Dirceu. Foi parar onde? Na OAB. E lá ele está fazendo tudo aquilo que ele sonhava fazer como vereador, como deputado. Né? Lá ele era vereador. Como vereador, ele está fazendo na OAB. Petiçãozinha sem vergonha e mequetrefe para impedir que o Brasil cresça, para travar a mão do presidente Bolsonaro. Este é o trabalho da OAB. Para que presta a OAB? Ela é comparada ao PCC. Sabe por quê? Porque ela não tem autonomia jurídica, ela não tem personalidade jurídica. O PCC também não tem. Ela é igual ao MST, que também não tem personalidade jurídica. A OAB também não tem. Então está tudo empatado. São 3 organismos iguais. OAB, PCC e MST. E outras porcarias aí que não têm personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É aquela que não tem registro jurídico de pessoa jurídica privado ou público, tá certo? E isso é a OAB. Bom, mas aí o mal ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. Em 1992, 9 de junho de 92, foi encaminhado um projeto de lei 2938,
documentos saíram do gabinete do Ulisses Guimarães, também comunista. Não era, não. Era comunista também, tá? Era comunista. Você que não sabe, fique sabendo. Era comunista. Saiu do gabinete dele o projeto de lei 2938. Só que os documentos não foram com o timbre do gabinete. Foi timbrado com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos os documentos, com o timbre do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eles fizeram a minuta e mandaram, no nome do Ulisses Guimarães, mandaram para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, artigo 24, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara. Foi para lá. E o relator sorteado, Nelson Jobim, que depois virou ministro da Justiça, que depois virou presidente do STF. Entendeu agora? Entendeu como essa camarilha de sem vergonha, de canalhas, de ladrões, de corruptos, ele se estende por todas as ramificações da República? Quando o Roberto Jefferson fala, não fica assustado que é verdade o que ele fala. Ah, ele fala, é verdade. E eu endosso embaixo. Bom, aí foi para lá e deu entrada então no projeto. Esse projeto tá aí, ó. PL 2938, tá? Olha lá, Nelson Jobim. Olha lá, relator, deputado Nelson Jobim. Tá vendo? Então, deixa eu ver aqui a data lá. 9 de junho de 92. Beleza? Esse projeto aqui foi apresentado pela Câmara, supostamente pelo gabinete do Ulisses Guimarães, que sequer tinha assinatura dele. Somente ficou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não foi a plenário, não foi votado no plenário da Câmara, só ficou ali. Ok? Dali, foi encaminhado para o Senado Federal, que o secretário assinou e mandou para a sanção presidencial. Bom, como se trata da criação de uma lei federal e de direito fundamental, teria que passar pelas duas casas. Teria que passar pela Câmara Federal e passar pelo Senado Federal, para depois ir à sanção presidencial. Não, isso não aconteceu. Então, foi direto para a sanção presidencial. Legal. E aí, foi então criada a lei desse projeto 2938, né? Tá aí, 2938, nasceu a lei 8.906 de 4 de julho de 1994. Aí nasceu a lei. Sanção presidencial, tá aí. 4, cadê? Pega aqui. 4 de julho, né? Olha lá. 4 de julho de 94, tá? Aí, assinatura do presidente. Opa! Não é assinatura do presidente. É falsa essa assinatura. É falsa. Congressistas, vocês da Câmara Federal, essa assinatura é falsa. Essa assinatura não existe, é falsa. Isso é coisa de vagabundo, é coisa de criminoso, é falsa essa assinatura. Seus canalhas, isto é falso. Isto é falso. Vocês puseram uma lei, publicaram no Diário Oficial, uma lei falsa, fraude, uma lei que não foi votada no plenário da Câmara, uma lei que não foi levada ao plenário da Câmara para os deputados federais votarem, somente passou pela Constituição, Justiça e Redação, não foi levada ao plenário, não existe nota tacrígrafa do pleno que votou quem os deputados que estavam presentes, não existe. O que vocês estão fazendo aí? Virou um antro do que de vagabundos? Antro de vagabundos, falsificando leis, fraudando leis. Nelson Jobim, você tem muito a explicar. Você não morreu ainda. Você tem muito a explicar sobre isso. Você era o relator. Você era o relator desta imundície, dessa desgraça que está em plena vigência no país. Enganando um monte de advogados, enganando um monte de cidadãos de bem. Enganando juízes, promotores, que essa lei existe, essa lei não, ela existe porque foi publicada no Diário Oficial, mas ela é fraude, ela foi fraudada. Fraudada, essa assinatura que está aqui não é do Itamar Franco, não é do Itamar Franco essa assinatura, seus vagabundos. Essa assinatura do Itamar Franco, seus necrosados, seus diabos, seus demônios, essa assinatura de Itamar Franco. E não essa aqui.
Essa não é. É essa a assinatura de Itamar Franco. Aqui, ó. Mandamos fazer a perícia. Essa é a assinatura de Itamar Franco. Essa é a verdadeira assinatura de Itamar Franco. A Câmara Federal virou um antro do quê? De fraudadores, de calhordas, de sem-vergonhas. Vocês estão em brincadeira com o povo brasileiro. Vocês estão de sacanagem com o povo brasileiro. Falsificar a assinatura do presidente da República para pôr em voga, para pôr em plena vigência uma lei que só passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, não foi ao plenário, não foi votado no plenário. Vocês são uma corja de canalhas, de vagabundos, de ladrões, de corruptos. É isso que vocês são. Que é isso? Vai reclamar para quem agora? Se o Estado está aparelhado. O Estado está... A República do Brasil está aparelhada com tudo que não presta, com tudo que fugiu do inferno. Você sabe o que significa comunista? Comunista é um vagabundo. Comunista é ladrão. Comunista é corrupto. Comunista é trapaceiro, é traidor. Comunista é um abjeto, é um verme, é nojento. Comunista é fezes estragada. Extrato de pó de fezes estragada. E isto é ser comunista. Viu o que vocês fizeram aqui? Falsificar a assinatura do presidente da República. Aqui, esta é a assinatura verdadeira de Itamar Franco. Tá lá, tá aí, verdadeira assinatura dele. Essa que foi para a sanção presidencial, que assinada aqui, não é, seus canalhas vagabundos. Esta assinatura é falsa. Aí, doutor, nós mandamos fazer perícia na Polícia Federal das assinaturas. Já saiu o laudo. E agora? E agora vamos reclamar para quem? Se não tem nenhuma autoridade nesse país que presta. É tudo pilantra, tudo vagabundo, canalha, ladrão, vendedor de sentença e o resto que os parta. Vamos reclamar para quem? Vamos aturar esta organização criminosa chamada OAB até quando? Já dizia Joaquim Barbosa. O dia que os senhores descobrir que a Ordem dos Advogados não existe e que é mantida porque o STF mantém, os senhores vão cair de costas. Tá aqui. Realmente. Ela não existe. E quem mantém? Quem que mantém essa organização criminosa para deixar os ministros do STF ricos? A OAB! Malditos sejam todos vocês, milhões de vezes malditos. Vocês vão queimar no fogo do inferno, seus malditos ladrões, malditos corruptos. Vocês vão queimar no fogo do inferno, pode ter certeza disso. Tá aí, uma lei fraudada. Uma instituição, a maior do Brasil, que eu mostrei aqui que é a maior do Brasil, não existe juridicamente. Não existe. E desafio a quem quer que seja na face da terra para provar o contrário para mim. Vai, grave um vídeo e venha mostrar para mim. Traga o documento e prova que essa desgraça dessa organização criminosa existe. De fato e de razão e de direito. Mostre para mim, quero ver. Estamos na mão de Deus, somente. Por isso que o presidente da República não consegue trabalhar. Entende agora por que o Jair Messias Bolsonaro não consegue trabalhar? Não consegue desenvolver um trabalho a favor da nação brasileira, dos brasileiros, da pátria, da República. Porque essa organização criminosa segura a mão dele. Essa organização criminosa chamada OAB, essa maldita organização criminosa, segura as mãos do presidente da República através de seus tentáculos. Esse tumor maligno chamado OAB, endossado por outro tumor chamado STF. Está na hora de tomarmos providência disso. E muito breve.